3 atitudes para a vitória que eu encontro no texto tão precioso da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. E eu vou ler Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. E, queridos irmãos e irmãs, durante esta semana este foi o texto que ficou muito vincado na minha cabeça. Não saía da cabeça, sobretudo a partir de terça, quarta-feira. E ao final da semana, e particularmente sábado, que é onde eu, com mais tranquilidade, procuro finalizar a pregação para domingo, então o Senhor veio confirmar que este era o texto base da mensagem para hoje. Queridos irmãos, nós temos vivido semanas, meses difíceis. Têm acontecido coisas, têm acontecido posições e decisões que têm causado grande desconforto, grande perplexidade e até preocupação. E eu, como líder espiritual da igreja, tenho cometido alguns erros que têm contribuído para este estado de coisas. Meus irmãos, quando nós reconhecemos os nossos erros, como cristãos, só nos resta pedir perdão, corrigir os erros na medida do possível e caminhar em frente. Tem sido um tempo de oração, de muita reflexão, para chegar a este ponto e este momento. Mas solenemente peço perdão a Deus e à Igreja como um todo por ter sido afetada pelo modo como eu procurei corrigir erros e lidei com os efeitos e com as consequências de alguns dos meus erros. Sei que muitos irmãos não entenderam algumas das minhas reações e ações, e eu compreendo isso. Entendo que, quando há falta de informação, cada um de nós faz o juízo daquilo que tem, da informação que temos. E, normalmente, esse juízo que nós fazemos, baseado em apenas parte da informação, acaba por, muitas vezes, não corresponder à realidade. É ouvir só de um lado, é atender só a uma parte da questão. Eu agi como agi, com o único propósito de buscar o que é o melhor para a nossa igreja. E aqui chegados, como igreja do Senhor, que faremos, meus irmãos? Neste texto, que já partilhei com os irmãos e que esteve muito tempo, muito presente durante esta semana na minha mente e no meu coração, eu encontro 3 atitudes determinantes para a vitória. 3 atitudes determinantes para a vitória. A primeira delas, partilhada pelo apóstolo Paulo, é esta: esquecer o que está para trás. Esquecer o que está para trás. Paulo podia dizer isto porque ele tinha naturalmente um passado do qual em alguns aspectos não se orgulhava, ainda que outros aspectos sim lhe davam muita alegria e muita satisfação. Certamente que o apóstolo Paulo podia trazer, e eu entendo que estava aqui implícito, a sua dedicação escrupulosa a servir a lei segundo os costumes dos fariseus. Em várias passagens narradas pelo apóstolo Paulo, ele menciona que em tudo foi exemplar relativamente à lei segundo os fariseus. Paulo não se orgulhava disso. Paulo queria deixar isso completamente para trás. Esquecer esses tempos em que Paulo gastou todo o seu tempo, toda a sua energia para cumprir escrupulosamente os costumes dos fariseus. Mas também Paulo queria deixar para trás, completamente,
a perseguição que ele fez à igreja, que de algum modo desencadeou, que liderou com ameaças de morte aos seguidores de Jesus. Paulo queria esquecer isso, deixar para trás. Paulo queria deixar para trás também tristezas por desapontamentos, por tribulações, por incompreensões em certos momentos do seu ministério, que certamente era um ministério rico, mas tinha tido esses momentos. E Paulo queria esquecer isso e avançar. Paulo até, podemos dizer, é a minha interpretação, estava pronto a esquecer alegrias que ele teve ao longo dos anos do seu ministério, quando milhares de almas foram sendo salvas, aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Quando Paulo plantou dezenas de igrejas em todo o Império Romano. Mas até isso, o apóstolo Paulo estava aqui a querer esquecer, deixar as coisas que estavam para trás. E para nós, meus irmãos, para nós, o que é que fica para trás? Fica para trás uma história de quase 100 anos. Significa isso que vamos esquecer a nossa história? Não significa que não vamos condicionar-nos por ela. O que é história é isso mesmo, a história é passado. Devemos aprender com a história naquilo que ela nos pode ajudar em termos de avançarmos hoje. Mas história é história. Para nós fica para trás também tribulações e sucessos, porque tivemos uns e outros. E mais recentemente devemos procurar esquecer alguns desentendimentos, alguns conflitos, alguns desencorajamentos, até alguma incerteza do nosso futuro como igreja. Mas para esquecermos, nós precisamos de perdoar e ser perdoados. O nosso povo diz que perdoo, mas não esqueço. Eu creio, meus irmãos, que este é um momento para fazermos as duas coisas. Perdoarmos, esquecermos e depois tomarmos a atitude seguinte. E a atitude seguinte que o apóstolo Paulo coloca é esta: avançar para o que está adiante. Não podemos ficar agarrados ao dia de ontem, não podemos ficar demasiado presos com o passado, tenha sido ele bom ou não, tenha tido momentos de alegria ou de tristeza. Nós precisamos de avançar para aquilo que está adiante. Para o apóstolo Paulo, o que é que isto significava? Porque é ele que de facto nos traz aqui este desafio, esta atitude que ele estava pronto a ter e que eu creio que também nós devemos ter. Quando Paulo usa esta palavra, depois ele diz no verso 13, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Talvez a palavra portuguesa não nos mostre tudo aquilo que está aqui, com toda a força, com toda a dinâmica, nesta palavra de avançar para aquilo que está adiante. O apóstolo Paulo, na palavra que ele usa, transmite-nos a ideia de esticar-se, esticando-me. Isto é, um forte esforço de projeção para a frente. Aquela postura inclinada que o atleta, quando está a correr, se coloca na vertical, mas puxado à frente e dando toda a força, todo o vigor para ir para diante. Tal como aquele corredor que está numa competição, ele lança o seu corpo para a frente para que haja uma dinâmica que vença o próprio impulso do vento ou do ar. E, meus irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo nos está a transmitir é que o esticar-se, este esticar, esta força impulsionadora para a frente, é aquela que quebra a inércia de um estado de coisas que é passado, para se poder avançar para as coisas que estão adiante e que são mais importantes. E as coisas que para o apóstolo Paulo eram mais importantes, nas quais ele queria concentrar toda a sua força, toda a sua energia, eram, no meu entender, duas grandes coisas. Em primeiro lugar, conhecimento de Cristo. Paulo desejava conhecer mais e melhor de Cristo.
E Paulo, nas suas diversas cartas, mostra-nos o conhecimento que ele tinha de Cristo. Mais até, porventura, do que aqueles apóstolos que estiveram com Jesus durante aqueles 3 anos. Paulo teve uma revelação especial de Deus em tantos momentos para que ele pudesse transmitir vários aspectos de doutrina. E nós temos nas suas cartas não apenas orientações, exortações às igrejas, mas tantos aspectos de doutrina. Vejam, por exemplo, a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas. Tantas cartas em que o apóstolo Paulo coloca aí, de uma forma muito clara, aquilo que são as doutrinas fundamentais do cristianismo, que ele veio a aprender. Mas Paulo sentia que, apesar de tudo isso, ainda lhe faltava alguns dados de conhecimento de Cristo para conhecer Cristo na sua plenitude. E Paulo estava pronto a gastar muito do seu tempo nesse conhecimento de Cristo. Mas uma outra coisa também o apóstolo Paulo estava determinado, era alcançar a estatura de Cristo, a plena maturidade cristã. A estatura de Cristo, a plena maturidade cristã. E ele deixa-nos isso muito claro numa das cartas que ele escreve, particularmente a carta aos Efésios, em que ele diz no capítulo 4 que Deus deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para professores, outros para evangelistas, tendo como objetivo o crescimento da igreja, tendo como objetivo a maturidade cristã, de tal modo que os que seguiam Jesus não fossem mais meninos inconstantes, mas conhecedores. E Paulo estava pronto a empenhar a sua vida, a gastar tudo, para que realmente todos, seguidores de Jesus, pudessem alcançar esta maturidade cristã, que ele próprio também perseguia, que ele também queria chegar. E Paulo, às vezes, numa franqueza muito grande, como lhe era própria, também partilha connosco aquilo que eram os seus erros, as suas dificuldades. E lembro-me, e às vezes vem à minha mente, quando Paulo escreve: miserável homem que eu sou. As coisas que eu quero fazer não faço, e o que não quero, estou sempre a fazer. Miserável homem que eu sou. Paulo lutava e sentia exatamente essa luta entre a carne e o espírito. Fazer a vontade da carne, fazer a vontade do espírito. E Paulo queria, de certo modo, esmagar a carne. Como ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo lutava. E ele diz que a nossa guerra muitas vezes é uma guerra espiritual que acontece dentro de nós, e Paulo expressa isso várias vezes nas suas cartas. Paulo queria deixar para trás, porque ele queria olhar para diante, queria avançar, queria dar todo o impulso, toda a sua força, toda a sua dinâmica, projetando-se para a frente, para aquilo que realmente importava. E o que é que importava? Conhecimento de Cristo, mais conhecimento de Cristo, e alcançar a maturidade cristã, a estatura de Cristo, não de qualquer homem, mas a estatura de Cristo. Este era o desafio do apóstolo Paulo. Por isso ele corria no estádio, como um corredor, com os olhos fitos em quem? Em Jesus, o autor e consumador da fé. Não temos nenhuma certeza que tenha sido o apóstolo Paulo o autor da carta aos Hebreus. Mas lá está exatamente isso. Correndo, rodeado por muitas testemunhas, mas olhando para Jesus. E é para Jesus que nós precisamos de olhar. Eu preciso de olhar continuamente para Jesus. E nós, meus irmãos, como é que isto se pode aplicar a nós? Ou se quiserem, como é que isto se aplica a mim? A mim como crente, como discípulo, a mim como pastor, mas a todos nós. Nós precisamos, meus irmãos, de dar um salto em frente como igreja, como crentes, como discípulos de Jesus. Nós precisamos de superar as nossas divergências. Precisamos de dar as mãos e apoiar-nos uns aos outros nos ministérios que o Senhor nos tem confiado. Somos perfeitos? Não. Ninguém aqui é. Seremos perfeitos? Seremos, quando estivermos na presença do Senhor.
Até lá vamos carregando as nossas imperfeições. Mas aquilo que o Senhor nos tem dado, aquilo que o Senhor nos tem confiado nos vários ministérios, nós precisamos de nos apoiar uns aos outros. E se alguém, por algum motivo ou em algum momento, não tem a força, não tem as condições para realizar esse ministério, nós vamos dar as mãos e ajudar-nos. Porque, no fim de contas, o bem comum é mais importante do que qualquer objetivo pessoal. É a igreja, é o corpo de Cristo que é mais importante do que cada um de nós individualmente, seja ele quem for. E quando nós nos preocupamos aqui, olhamos para a igreja, então estamos prontos a dar as mãos e andar em frente, servindo em amor, com dedicação, aquele que nos salvou e aquele que nos plantou aqui nesta igreja. E, meus irmãos, já vimos duas atitudes que nos levam à vitória, duas atitudes que vão fazer a diferença. Só recordar, a primeira delas é esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando e avançando para as coisas que estão adiante. E o apóstolo Paulo diz, prosseguindo para o alvo. Vamos ler de novo estes dois versículos, o 13 e o 14, desta carta aos Filipenses, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo escreveu: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prémio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Importa, neste momento, refletir um pouco qual era o alvo. E, antes de chegar ao apóstolo Paulo, relativamente ao seu alvo, qual era o alvo de Cristo Jesus? É interessante, meus irmãos, vale a pena refletir um pouco e trazer à memória, porque isso é tão encorajador para cada um de nós. O alvo de Jesus Cristo foi qual? Chegar à cruz e morrer na cruz. Coisa estranha, não é? Coisa estranha, o próprio Filho de Deus que encarnou, veio até nós, que viveu, que tinha tudo nas mãos, ter como alvo ir à cruz. Ter como alvo ser traído, ser crucificado, ser espezinhado, ser torturado daquela maneira. Como é que alguém pode ter como alvo esta coisa tão cruel, tão esmagadora? Mas esse era o alvo de Jesus, porque foi para isso que ele veio. E em várias ocasiões, quando Jesus começou a falar da sua morte, quando começou a partilhar com os seus discípulos aquilo que era o seu propósito, a maior parte deles não conseguia entender, mas a maior parte deles não conseguia aceitar. E aí temos Pedro a dizer: Senhor, nenhum mal te irá acontecer, nós estamos aqui, nós estaremos contigo. Tu não irás à cruz, tu não irás morrer, nós vamos defender-te. E como nessa altura Jesus foi, aos olhos de alguns, tão severo, para não dizer outra coisa. E Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, não sabes o que estás a dizer. Eu vim para isto. E porquê é que Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás? Porque aquilo que Satanás queria é que realmente Jesus não fosse à cruz. Porque Satanás sabia que Jesus, indo à cruz, ele estaria derrotado. Nós não teríamos vitória, nós não teríamos salvação. Jesus seria completamente derrubado e aquilo que foi a sua missão era completamente frustrada. Por isso Jesus foi severo com Pedro. Mas depois, mais tarde, Jesus estendeu a mão a Pedro e restaurou Pedro. Mas Jesus tinha um alvo. O alvo de Jesus, aquilo que realmente importava para Jesus, era ir à cruz. Foi para isso que ele veio. E Paulo veio a entender isto depois. Paulo veio a entender que realmente ele, como diz em algumas das suas passagens, era imitador de Cristo. Aquilo que era o grande propósito, o grande alvo de Paulo, era imitar Cristo. Fazer aquilo que Cristo fez naquilo que lhe competia, em termos de ministério. O alvo do apóstolo Paulo era servir aos senhores.
de todas as formas. E por isso mesmo, numa das suas cartas, ele diz: fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios ganhar todos, não alguns. Paulo fez-se judeu com judeus, fez-se gentil com os gentios, fez-se pobre com os pobres, não sendo hipócrita, mas procurando estar ali ao nível deles, com o propósito de lhes anunciar a palavra do Senhor. Paulo fez isso, porque o seu alvo era tão somente: ganhar almas para Jesus. E ele estava pronto a gastar-se, a dar-se, para que almas pudessem ser salvas. E ele fez isso. E quando chegou ao fim da sua vida, quando Paulo sentia que estava a chegar a hora dele ser chamado à presença de Deus, ele escreve: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Esse foi o alvo do apóstolo Paulo. Era para isso que ele lutava, que ele se esforçava, que ele se dava em cada dia, prosseguindo para o alvo. E está registado nos seus escritos exatamente tudo isto: as fraquezas do apóstolo Paulo, as suas forças, as suas capacidades, aquilo que realmente nós podemos entender de todo um processo de crescimento e de melhoria do apóstolo Paulo, encontramos nas suas cartas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não era perfeito. Eu não sou perfeito. Nunca o disse, nunca assumi. Mas aquilo que é o meu alvo é buscar essa perfeição. É buscar a vontade do Senhor para a minha vida em cada dia. E eu estou certo, meus irmãos, que cada um de vós também assim pensa. O meu desejo, o meu alvo é servir ao Senhor aonde e até quando Ele indicar. Nada mais do que isso. Qual é o seu alvo? Você prossegue, vai para diante. Como? Com que objetivo? Com que direção? O que é que o Senhor tem para si? Há 2 semanas atrás eu trouxe na mensagem a esta igreja qual é o nosso propósito. Qual é o seu propósito? Você está aqui com que propósito? O Senhor colocou você aqui nesta igreja com que propósito? Eu dou graças a Deus, porque sinto da parte do Senhor que o meu lugar ainda é aqui, até que o Senhor queira. Sinto também que muitos que estão aqui, o meu desejo é que todos os que estão aqui e os que não estão tenham o mesmo desejo, o mesmo propósito. E aquilo que realmente nós podemos fazer é deixar que o Senhor trabalhe em cada um de nós e nos coloque bem diante de nós a conquista do prémio que nos está reservado. O apóstolo Paulo sentia grande motivação, ele funcionava muito, este funcionar é uma expressão que eu estou a usar, mas ele avançava muito por objetivos. O apóstolo Paulo tinha objetivos, tinha alvos. E digamos, uma estratégia que o Senhor lhe foi dando, e às vezes corrigindo até, para que esses alvos fossem alcançados. Eu digo corrigindo e trago-vos, para que os irmãos não fiquem a pensar o que possa não ser. Mas os irmãos lembram-se, nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ao dado passo, ele tinha por determinação ir numa determinada direção, para um determinado lugar. Mas diz lá em Atos dos Apóstolos, expressamente que o Espírito Santo o impediu. E naquela noite, o apóstolo Paulo teve a visão do varão da Macedónia. E com essa visão, um novo desafio e um novo alvo. Passa à Macedónia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo compreendeu naquela altura que era o Espírito Santo que estava a dizer por ali não, mas por aqui sim. Quando nós, pastores, igreja, cada um de nós se coloca nas mãos de Deus e deixa que seja realmente o Espírito do Senhor a dirigir, então nós vamos chegar e vamos estar aonde o Espírito de Deus nos quer.
Às vezes pelo meio há situações que são complicadas, que são difíceis, mas que o Espírito do Senhor vai renovando e vai ajudando. Aquilo que o apóstolo Paulo, neste texto, aliás, nestes versículos aqui à volta diz, e eu vou completar aí, é que o seu grande prémio, aquilo que de facto o motivava, era a ressurreição dos mortos. Está lá no verso 11, ele diz, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos. Não é que o apóstolo Paulo tivesse dúvidas da sua fé, da sua conversão, da sua caminhada, mas aquilo que o apóstolo Paulo queria, de facto, era chegar à ressurreição dos mortos. Mas também, no verso 12, ele fala da perfeição, quando ele diz, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo tinha exatamente como grande objetivo alcançar este prémio que é a perfeição. Meus irmãos, nenhum de nós é perfeito, mas nós vamos alcançar a perfeição. E vamos alcançar a perfeição se perseverarmos até ao fim. Se colocarmos os nossos olhos em Jesus e deixarmos que Ele controle, que Ele dirija a nossa vida. Se deixarmos que de facto Jesus trabalhe nas nossas imperfeições e nos ajude a substituir essas imperfeições por aquilo que é o correto. É todo um processo. Santificação é um processo, meus irmãos, no qual todos nós estamos envolvidos. E como o apóstolo Paulo, com toda esta dinâmica, com toda esta pujança, com toda esta capacidade que ele tinha, ele diz, o seu prémio, o seu grande alvo era a perfeição. E ele sabia que iria alcançar essa perfeição. Os irmãos sabem, quando nós estivermos na presença de Deus, vamos ser perfeitos. Como isso vai ser maravilhoso. Mas até lá temos um caminho a seguir. Temos um caminho a percorrer. E precisamos, primeiramente e sempre, da ajuda, da orientação do Espírito Santo, porque é Ele que produz em nós essas mudanças. Mas também, meus irmãos, precisamos uns dos outros. Porque uns aos outros nos vamos exortando, uns aos outros nos vamos encorajando, uns aos outros vamos dando as mãos e vamos andando para diante. E vamos alcançar. Meus irmãos, vou concluir. A nossa igreja precisa muito da renovação espiritual. Precisa muito de ser renovada pelo Espírito do Senhor. A nossa igreja precisa de um avivamento do alto. E eu estou a orar pela renovação do Espírito, orar pelo avivamento, porque eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que Deus está exatamente no ponto de nos ajudar neste avivamento. E meus irmãos, para que isso aconteça, algumas coisas têm que ter lugar. Uma delas é sermos capazes de nos perdoar uns aos outros e de virar a página. Uma outra é sermos capazes de dar as mãos uns aos outros, de aproveitarmos o valor que cada um tem, de aproveitarmos aquilo que são os dons que o Senhor tem concedido e que às vezes têm sido subaproveitados. Reconheço, mas precisamos de mudar, de dar as mãos uns aos outros, de escrever novas páginas que sejam páginas de conquistas, páginas de vitória. Certamente não páginas em que não haja alguns apontamentos de desentendimento, mas somos diferentes. Somos diferentes, temos opiniões diferentes e elas têm que ter o seu lugar. Mas também temos que dar esse lugar ao Espírito para nos fazer convergir naquilo que é a sua vontade. E juntos nós iremos experimentar esse avivamento. Juntos nós iremos dar graças ao Senhor pela renovação espiritual que o Senhor está a fazer no nosso meio. Oro para que o Senhor trabalhe em mim. Oro para que o Senhor continue a trabalhar em mim. Oro para que o Senhor trabalhe em cada um de vós. E cada um de nós está numa situação diferente. Mas cada um de nós precisa de se entregar nas mãos de Deus, na ação do Espírito Santo, para que Ele realmente nos coloque no ponto em que Ele quer. Para que Ele nos conduza e nos leve
àquele momento, àquela circunstância, àquela decisão que nós precisamos de ter. Meus irmãos, o grupo de louvor vem, está aí, eu vou convidar para que cheguem. Eles vão cantar e enquanto eles vão cantando, eu quero propor-vos uma coisa. A primeira, aliás, duas coisas. A primeira é que cada um de nós, no seu coração, ora a Deus, coloca a sua vida e se tem alguma coisa a perdoar ou a ser perdoado, coloque isso nas mãos de Deus. Em segundo lugar, vou pedir que cada um de nós peça ao Senhor por avivamento, por renovação. E deste modo, se os irmãos quiserem, no lugar onde estão, ou vindo aqui à frente, ajoelhar-se e derramar a sua vida diante do Senhor, podem fazê-lo. Os irmãos podem ficar no seu lugar, orar ao Senhor. Querendo, podem ajoelhar-se aí onde estão. Se alguém quiser vir aqui à frente, faremos do mesmo modo. Temos o grupo de louvor que nos vai dirigir. Que este seja um momento em que, acima de tudo, é a movimentação do Espírito do Senhor. Vamos entregar este momento, as nossas vidas, nas mãos do Senhor e deixar que Ele opere a mudança, a transformação e que realmente pegue na nossa igreja e a impulsione para irmos para diante. Amém? Amém.